O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Amigo e amiga da Central 3, este é o meu time de botão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Paulo Júnior. Em outros tempos, felizão com uma pauta que fala do Paraguai de 1998, por um motivo logo de cara: a riqueza de áudios musicais. Seja o Ricky Martin, porque a gente vai para a Copa de 98, seja o rock paraguaio, que é um rock pouco conhecido, mas a gente estaria colocando aqui, por exemplo, a banda Corrosión. A gente procuraria outras coisas, mas saiba você, amigo e amiga, a partir dessa nova era, dessa nova fase aqui da Central 3 e também do meu time de botão, a partir de 2025, a gente não coloca mais músicas, porque a questão, mesmo que a Central 3 no passado tenha... a Central 3 sempre pagou direito autoral, mas mesmo assim, alguns dos agregadores de podcast, mesmo com a gente pagando o ECAD, tudo certo, não está aceitando. Então a gente prefere, para não cair do seu agregador preferido, não colocar. Então hoje é Copa de 98, mas sem o Ricky Martin. Aí fica faltando, fica desfalcado. Mas a seleção paraguaia, que é a seleção retratada, contada aqui neste meu time de botão, Paulo Júnior, não vem desfalcada, vem inteirinha. E quando a gente fala que vem inteirinha para uma cabeça brasileira, para quem está ouvindo a gente e viveu a década de 90, Paraguai inteirinho é Gamarra, é Arce, é Chilaver, é Ayala, tantos outros. Como é que tá você? Dari, Leandro e a mim, um abraço para quem segue o meu time de botão. Pois é, não é exagero dizer que dos times que nunca chegaram muito longe na Copa do Mundo, nunca fizeram o último final de semana, é um dos mais lembrados de um passado recente, sem dúvida alguma, porque houve um jogo ali na Copa de 98, dentre vários, é claro, né? Uma Copa com muitos jogos muito lembrados, mas tem um jogo que ninguém se esquece, o gol de ouro da França. Ele é muito lembrado por esse novo regulamento, né? Aqui já foi um dia chamada de morte súbita, por ser a dona da casa, a França, que buscava seu primeiro título, que seria campeã ali na frente, e por ser uma seleção do Paraguai muito, muito próxima da gente aqui no Brasil. O treinador era o gaúcho Carpegiani, homem de boa prosa, entrevistas interessantes, campeão do mundo como técnico do Flamengo, um dos grandes volantes do seu tempo, sem dúvida, e o elenco tinha representantes bem brasileiros: Gamarra, Arce, Rivarola, Enciso. É, portanto, um azarão daqueles muito notáveis, né? A defesa firme, que quase segura um time que vai ganhar lá na frente e que não é nenhum exagero dizer, acho que eu posso falar aqui, Leandro, só francês não torceu para o Paraguai naquele dia. No dia de França e Paraguai, oitavas de final da Copa do Mundo, a retranca podendo tirar o anfitrião, é daquele jogo de Copa que todo mundo fica de um lado esperando o improvável acontecer. É por isso que o meu time de botão conta a história do Paraguai de 98, surpresa no mata-mata daquela Copa do Mundo, e que fez um jogo muito, muito lembrado por quem viveu o Mundial da França. Carpegiani, Paulo, teve uma carreira como técnico bem... aceitou muito desafio na carreira, né? Campeão do mundo com o Flamengo em 81, mas entre isso e o Paraguai são 17 anos em que o Carpegiani faz muita coisa. E muito se fala sobre a inventividade dele, né? Um técnico criativo, corajoso para tentar coisa nova. E essa seleção paraguaia ficou retratada como um ponto alto dele, porque foi um momento de exposição internacional. Um time cujos destaques eram jogadores de defesa. A última vez que a seleção do Paraguai apareceu de forma melhorzinha, foi na Copa América de 1989. A seleção ficou em Salvador, o grupo paraguaio jogou em Salvador, na Bahia, ganhou as 3 primeiras partidas, depois perdeu para o Brasil na 4ª rodada, mas ainda assim terminou em primeiro lugar do grupo, se qualificou
para o quadrangular final. Acabou, nesse quadrangular final, apanhando de Uruguai aí enfrentou de novo o Brasil e perdeu de novo. Perdeu para o Uruguai, perdeu para o Brasil, nem brigou pelo título nesse quadrangular final. A última rodada, o Paraguai jogou contra a Argentina já eliminado. E aí o Brasil disputou o título da Copa América contra o Uruguai. Ainda assim, foi uma boa participação paraguaia e os anos seguintes seriam mais tímidos. O Paraguai não repetiria o que fez em 89 nos anos seguintes. E muito frustrante a tentativa sempre do Paraguai de chegar à Copa do Mundo. Para a Copa de 90 teve uma chance no jogo final, precisava vencer o Equador já eliminado, mas tomou 3-1 de virada em Guayaquil. E a Colômbia, que secava, né, esse jogo, foi a Copa do Mundo da Itália. É por isso que aquela geração colombiana joga a Copa do Mundo. E para 94, novamente Paraguai fora da Copa, em outro jogo, em outra situação muito, muito marcante para o torcedor do Paraguai. Naquele dia que a Colômbia atropelava a Argentina em Buenos Aires, o Paraguai ainda tinha chance de ir à repescagem. Tinha uma diferença de saldo de gol para tirar. Ele precisava de uma soma de muitos gols. E acontece que a Colômbia foi fazendo os gols lá no jogo em Buenos Aires, mas o Paraguai só empatou com o Peru, que já não tinha chance nenhuma, que já não fazia nada naquele torneio eliminatório. Se dá Paraguai, se o Paraguai consegue fazer o 3-2 no Peru, ou consegue segurar e ganhar de 2-1, ganhar de 1-0, não tem Argentina na Copa, porque a Argentina, com a derrota por 5-0, ficaria fora das eliminatórias para 94. A gente vai ouvir essa história simultânea, né, esses jogos simultâneos em tempo real. Vai saindo o gol da Colômbia lá em Buenos Aires e o caminho do Paraguai vai ficando mais acessível, mas o Paraguai não consegue vencer o Peru, fica fora da Copa do Mundo dos Estados Unidos. Esperançadoras para Paraguai. Vamos a sacar bien las cuentas. Colombia acaba de convertir ahora el tercero en este partido. Atención, atención, en Argentina otra vez convierte Colombia, el cuarto para Colombia, 4-0 gana Colombia ahora. Sí, en apenas un minuto Colombia ya gana 4-0 y Paraguay tiene simplemente que ganar para superar a la Argentina por diferencia de gol. Faltan 15 minutos, Paraguay nunca estuvo tan cerca. Pero ahí nomás, a Paraguay se le escapa la tortuga y el Camello Soto marca el 2-1 para los locales. Las cuentas ya no importan. Aunque de toque, Alfredo Mendoza marca el empate y le da el respirador a Paraguay y le pone la guillotina a la Argentina. Y cuando faltan 5 minutos, llega el último cable desde Buenos Aires. Paulo Júnior, amigo e amiga do meu time de botão, a corrida para a França, a corrida para a Copa, tinha um regulamento novo. 9 seleções e não 10, porque o Brasil, tetracampeão mundial, não precisaria jogar as eliminatórias, disputando 4 vagas. Não tinha repescagem, não tinha segunda fase, não tinha nada. 9 times, 16 partidas, 4 vagas. Jogo pra caramba, né? Não era o que acontecia normalmente. Acontecia bem menos do que isso. Bem espalhado ao longo dos anos, também era uma coisa nova, um jeito diferente de disputar as eliminatórias. Você, para ter uma ideia, em 1996 foram 7 rodadas em 7 convocações diferentes, em 7 datas diferentes. A primeira vez que as eliminatórias tinham mais ou menos o jeitão de hoje, aquela cara de ciclo mesmo, portanto, aconteceu na corrida para a Copa de 1998. E aí nossa história começa em abril de 96, estádio Metropolitano de Barranquilla, na Colômbia, e até aqui nenhuma novidade. O Paraguai, com muita dificuldade de conseguir resultados nos jogos mais difíceis contra seus vizinhos sul-americanos, perdeu na Colômbia, nenhuma surpresa, 1-0, gol de Asprilla. Começava ali a trajetória do Paulo César Carpegiani tentando levar essa seleção à Copa, ele que vinha rodando pelo futebol brasileiro, pela Arábia, pelo Paraguai, pelo Equador, como você falou há pouco, até pela primeira vez assumiu uma seleção. Vale dizer que o Brasil estava numa nice, estava tranquilo, campeão do mundo, se dando o luxo de pensar com bastante ênfase na Olimpíada, fazendo amistoso, fazendo jogo por aí sem aquele peso de precisar pontuar.
E essa primeira rodada de eliminatória é no dia que o Zagallo fez o aviãozinho. Lembra? Em Joanesburgo, na África do Sul, Brasil 3-2 de virada, gols de Rivaldo, Bebeto e Sávio. Depois teve Gana em São José do Rio Preto, Croácia em Manaus, Polônia em Cariacica, que valeria um roteiro do meu time de botão, a estadia da Polônia em Cariacica, aquela ida até Moscou, Amsterdã, o jogo em Teresina contra a Lituânia, Camarões em Curitiba, Bósnia em Manaus. O Brasil tirou essa onda, o Brasil não tinha as eliminatórias para jogar, fez todo esse rolê, enquanto seleções como a do Paraguai estavam lá buscando o pão de cada dia, e no caso, Pauleta, um pão francês. A gente vai falar mais um pouquinho das eliminatórias do Paraguai, vale destacar a rodada 2, porque o Paraguai só ganhou 2 jogos fora de casa, um deles contra a Venezuela, quase todo mundo conseguia ganhar da Venezuela o tempo todo, e outro nessa rodada 2, no Centenário, fez 2-0 lá dentro do Uruguai, gols de Arce e Rojas. O Uruguai ficaria fora da Copa, uma campanha bem irregular, mas não é exagero dizer que beliscar esses 3 pontos em Montevidéu mudou um pouco o gás do Paraguai. Por quê? Porque não tem tanta vitória de visitante nas eliminatórias sul-americanas, quando a gente pega para analisar a tabela da época. O Uruguai mesmo só perdeu essa em casa. Então, logo na rodada 2, ganhar do Uruguai lá dentro era um passo muito importante e ia pesar lá na frente no final da tabela. Um outro jogo simbólico acontece na rodada 3, a Argentina contra Paraguai no Monumental de Núñez. O Batistuta fez 1-0, gol de falta, o gol que o Chilaver aceitou. Dava para pegar, Chilaver, diria Milton Neves. Foi um chute no canto dele mesmo, né? Um chute, tudo bem, o Batistuta bate forte, né? Tinha um chute seco, mas a bola caiu por cima do Chilaver, um goleiro desse nível poderia pegar. Mas aí teve troco do outro lado, né? Dizem que esse é o dia que o Chilaver silenciou toda a Argentina. O Chilaver que tinha vida, tinha casa, tinha, né, trabalho na Argentina, goleiro do Vélez Sarsfield histórico. Esse jogo é em setembro, e em março o Chilaver tinha feito um gol de falta no Burgos pelo Campeonato Argentino no estádio do Vélez. Agora o Chilaver dizia que ia fazer outro no mesmo Burgos, no goleiro do River, só que no Monumental de Núñez. A gente tem o lance, mas eu só adianto que assistindo os vídeos, o Chilaver atravessa o campo e já é aquilo, né? Já começa um barulho no estádio, já vira um assunto para a partida, como em todos os lances do Chilaver que a gente assiste por aí. Ele bate a falta, a bola quica um pouquinho no gramado em cima do goleiro, o Burgos aceita, gol do empate e o jogo terminaria 1-1. A história é que o Chilaver diria depois que o Cavageiro, seu reserva no Vélez, que era reserva do Burgos na seleção, teria perguntado detalhes para o Chilaver sobre o jeito dele de decidir as cobranças de falta. Tipo assim, qual distância que você toma quando é por cima da barreira? Qual distância que você toma quando é no canto do goleiro? E o Chilaver, contando a história depois, disse que mentiu. Ele passou o posicionamento errado para o Cavageiro não dedurá-lo para o Burgos. Então o Chilaver teria... pegou seu reserva no pulo, achou que ele estava fazendo jogo duplo, conseguiu bater do jeito que queria, empatou o jogo, o Chilaver calando de certa forma o Monumental. O Paraguai buscava o empate contra o time de Batistuta, de Ortega, de Barros Esqueloto, de Zanetti, de Verón, de Cláudio Lopes, aquele time do Passarella. El pie izquierdo, ¿no? En esta selección, por lo menos de los titulares. Tiro libre para Argentina. La gente se entusiasma y murmura. Así está luchando con la barrera el señor Antonio Pereira da Silva. Le va a pegar Batistuta. Está muy jugado en el segundo palo. Chilaver, vamos Bati, le entró Batistuta. ¡Gol! ¡Gol! Pelota. Argentina está ganando. Se acerca Chilaver. Se toma su tiempo el zurdo. Atención Burgos, atención. Ahí va Chilaver, le entró. ¡Gol de Paraguay! Lo hizo Chilaver de tiro libre. A los 41 minutos y medio. Chilaver ou Higuita? Chilaver.
Chilavert ou Rogério Ceni? Rogério Ceni. Rogério Ceni ou Higuita? Rogério Ceni. O Higuita perde, sai com nenhum ponto ganho nesse nosso triangular aqui. A gente ouviu não só o Chilavert no Monumental de Nunes, mas também o gol do Batistuta. A gente não vai se alongar muito mais nas eliminatórias, porque a gente precisa ir para a Copa, a França nos chama, mas vale dizer que o Paraguai fez o que precisava. Ganhou os 2 jogos seguintes em casa, segurou um 0-0 em La Paz e ganhou da Venezuela lá, em Mérida. Daí meteu mais 3 vitórias seguidas, todas no Defensor del Chaco, né? Peru, Colômbia e Uruguai. Ganhou 9 pontos aí. O problema é que aí vieram 3 derrotas seguidas. Para a Argentina, foi a única derrota em casa que o Paraguai sofreu, e também quando visitou o Chile e o Equador. Depois disso viria uma boa sequência, né, uma sequência com Bolívia e Venezuela, as 2 partidas em Assunção, o que dava confiança para a vaga. De fato, os 6 pontos vieram. Não foi uma campanha exuberante, não sobrou ponto, mas o Paraguai fez o suficiente, classificou para a Copa do Mundo pela 5ª vez na sua história. Lágrimas no Defensor del Chaco, porque o torcedor paraguaio, o povo paraguaio, é muito emotivo quando se trata de futebol. Vamos ouvir. Félix Torres faz um gol contra a Venezuela, Paraguai na Copa, com uma rodada de antecipação. Que de esquina un poco más abierto. El público que ahora sí se ha animado. Habrá que ver si los jugadores paraguayos también se animan. Y Dudamel, que también pide concentración a los suyos. Esteche, el balón al área, el remate de cabeza y el tanto paraguayo. Ha llegado, ha sido Torres el hombre que ha rematado ese balón. Y de momento le pone en ventaja en el marcador a Paraguay. Sí, un fallo terrible de la defensa venezolana. Y se lamenta Echenique, el lateral. Es un balón al segundo palo que entra desde atrás Félix Torres. Se ha ganado bien la espalda de la defensa, pero Pois é, o gol contra a Venezuela já no jogo final, mas a vitória contra a Bolívia já tinha garantido o Paraguai na Copa do Mundo. Terminar a tabela das eliminatórias contra Bolívia e Venezuela em casa é o cenário ideal para todo treinador. A fama daquele time era ter acertado a defesa com o Carpegiani. Não é coincidência que em 16 jogos 2 atacantes fizeram no máximo 3 gols, o Benítez e o Rojas, os mesmos 3 gols que o zagueiro Gamarra também conseguiu fazer. Tinha aquele papo, né, Leandro? Ouvi muito isso na infância, que o Brasil não conseguiria ganhar de uma seleção com a defesa do Paraguai, o meio da Colômbia e o ataque do Chile. E fazia sentido quando a gente volta para a numeralha. O Zamorano foi o artilheiro das eliminatórias com 12 gols e o Salas foi o vice com 11. Só a dupla de ataque do Chile soma 23 gols, os mesmos 23 gols de todo o elenco da Argentina. Ou seja, é mais ou menos por aí mesmo. Quem estava encantando no momento, ainda que a Argentina fosse Argentina, né, sempre com a tendência de chegar muito longe na Copa do Mundo, a história ali de momento era a defesa do Paraguai tinha levado a seleção à Copa, o ataque do Chile era o mais poderoso do continente e o meio de campo da Colômbia era aquela coisa toda exuberante de tantas e tantas jornadas ao longo dos anos 90. Chegamos à convocação para a Copa do Mundo, a gente vai cantar os 23. Ô Paulo, você prefere Parachico, Chico Aguai ou Coparilli? Para esse país novo, né? Esse é um país novo, as pessoas estão... Paracoxi, para manter a ordem aqui. Perfeito, perfeito. Não dá, a gente só pode jogar contra um país por vez, gente. Vamos fazer a escalada aqui. Pintou na TV Globo Guarani a convocação. Eu faço a Fátima Bernardes, Paulo Júnior faz o William Bonner, a gente faz a escalada. Não com orgulho. Perfeito. Chilavert é o camisa 1, 32 anos, experiência na Europa, campeão de tudo pelo Vélez, tá em toda a lista de melhor goleiro do mundo, ele tá lá disputando, jogador eleito rei da América. É chovendo molhado falar da moral que o Chilavert tinha na praça, e não só na praça, mas fora da praça também, um goleiro de primeiríssimo nível. Número 2 era Chique Arce, 22 anos, lateral do Palmeiras, campeão da América e do Brasil pelo Grêmio.
talvez o grande lateral do momento no futebol brasileiro, né? Ganhou a Copa do Brasil e fecharia o ano de 98 com o troféu Bola de Prata, melhor lateral do Brasileirão. Número 3, Rivarola, outro que o brasileiro conhece bem, tinha 33 anos, fez o caminho também Grêmio, depois Palmeiras, sobre a batuta do Felipão, era ali o cara com mais convocações na seleção até o momento, fez 49 jogos, era o que ele tinha naquela hora, o que era bastante para quem não chegava longe, né? O Paraguai não fazia campanhas completas de 7, 8, 9 jogos, então é bastante jogo o Rivarola tinha pela seleção. O número 4 é Carlos Gamarra, 27 anos, tinindo e trincando naquele Corinthians, depois de 3 anos de internacional, um pulinho na Europa, melhor zagueiro do Brasileirão de 95, de 96, depois também de 98, sempre entrava naquela seleção ideal do El País, era uma unanimidade no continente, e olha que meio que sem jogar Libertadores, né? Foi jogar depois, em 99, quando acabou campeão brasileiro com o Corinthians de 98, mas era sinônimo de excelência, você não encontrava, com uma exceção, mas eu ia dizer que você não encontrava um sul-americano que não gostasse do futebol de Carlos Gamarra. O Inter, time de melhor campanha do Campeonato Brasileiro, vai ter a estreia hoje contra o Goiás, daquele que foi escolhido o melhor zagueiro da Copa América, o paraguaio Gamarra, de 24 anos. No primeiro coletivo de Gamarra no Inter, a atração foi o maior zagueiro de todos os tempos na vida do Inter, Dom Elias Figueroa. Autor do gol do primeiro título brasileiro do Inter em 75 contra o Cruzeiro, o chileno Figueroa voltou ao estádio Beira-Rio para conferir por que Gamarra está sendo comparado a Figueroa. Estão falando que o Gamarra é o substituto do Figueroa. Bom, eu acho que não é boa comparação nem para ele, nem para ninguém. Eu já fiz a minha, ele tem que fazer a dele. Figueroa tuvo épocas maravillosas. Hay que respetar lo que fue de él. Ahora yo tengo la oportunidad. Yo soy Gamarra, diferente a lo que él fue. O Inter do presente com Gamarra corre para alcançar o grande Inter do passado, que foi 3 vezes campeão brasileiro na década de 70. O desejo dos colorados é que Figueroa volte, mesmo que seja com outro nome. Se eu pudesse, eu voltaria já agora, né? Ser campeão não vai ser à toa. Quem tem Gamarra lembra muito Figueroa. Ser campeão não vai ser à toa. Quem tem Gamarra lembra muito Figueroa. Número 5, Celso Ayala. A gente ouviu o Gamarra chegando ao Inter, né? Comparado só com o Figueroa. Veja você o tamanho da moral. O número 5, Celso Ayala, 27 anos, defensor do River Plate, campeão da América pelo Olímpia e também pelo River Plate, jogador então muito cheio de moral também, né? Ayala, Arce e Gamarra são da geração que leva o Paraguai às Olimpíadas de 92, ganhando o pré-olímpico e depois chegando no mata-mata daquela Olimpíada em Barcelona. E a gente já contou a história da Espanha jogando as Olimpíadas de Barcelona em casa, né? Então, procura aí, tem muita coisa boa em 300 episódios de Meu Time de Botão. Um trio de defesa que era um pilar, então, de referência, né? Um referencial, você pensar em Ayala, Arce, Gamarra, enfim. Número 6, Aguilera, 22 anos, jogador do Cerro Corá, do Paraguai, passou pelo Atlético Paranaense depois, confesso que não me lembro do Aguilera jogando em Curitiba. A Avenida Cerro Corá, você lembra? Avenida Cerro Corá, lembro. Número 7, Júlio César Yegros, 27 anos, meio-campista do Cruz Azul, jogador que está no México, né? Quando o cara está jogando no futebol mexicano, a gente fica sem saber direito. O futebol mexicano nunca foi muito assistido aqui, mas estava lá, camisa 7. Número 8 era o Rojas, 29 anos, estava jogando no União de Santa Fé, mas tinha uma artilharia bonita do Campeonato Paraguaio. Em 96, ele foi o goleador do país jogando pelo Guarani. O artilheiro do país jogando com a 8, né? Mas tudo bem. Número 9, que deveria ser o nome do Rojas, mas é que o Cardoso era bom também. 27 anos, José Cardoso, jogador do Toluca. O cara é só o maior artilheiro da história
do clube, mas ainda tinha poucas partidas pela seleção, tanto que fez apenas 5 jogos nas eliminatórias. Nesses 5 jogos fez um golzinho e de pênalti. O curioso do Cardoso é que ele joga aquele pré-olímpico de 92, depois está no elenco, medalha de prata em Atenas, e em 2004, ou seja, o cara ele pega uma daquelas vagas de veterano, né? O cara chega depois de alguns anos para jogar uma outra Olimpíada. Então o José Cardoso fez 2 Olimpíadas pela seleção paraguaia. Ele, Gamarra e Enciso foram os 3 jogadores acima da idade chamados em 2004 em Atenas. Número 10 era Roberto Acunha, El Toro Acunha, 26 anos, presença firme na seleção, meia do Zaragoza. Ele e Gamarra jogaram as 3 Copas, né? 98, 2002 e 2006. Bateu 100 convocações, jogador muito presente mesmo em toda essa história do Paraguai, mas é daqueles caras distante, meio vazia. Ele tem aquele título da Supercopa de 95, pelo Independiente da Argentina, e tem um título da Copa do Rei de 2001 pelo Zaragoza e só. Ganhou muito pouco o bom de bola Roberto Acunha. Número 11, Pedro Sarabia, 22 anos, defensor do River Plate. O 12, o goleiro reserva Danilo Aceval, 22 anos, também do União de Santa Fé. Número 13, Carlos Paredes, porque tá na lei, né? Tem que ter um Paredes, 21 anos, meio-campista do Olímpia. 14, Ricardo Rojas, 27 anos, defensor do Estudiantes. Número 15, Miguel Ángel Benítez, 28 anos, então, atacante do Espanhol, jogava na Catalunha, portanto, naquele time campeão da Copa do Rei de 2002 e que volta ao seu país para ganhar a Libertadores pelo Olímpia em 2002. É titular na vitória sobre o São Caetano, aquele icônico jogo decisivo no Pacaembu, camisa 10, substituído logo depois que o Olímpia do Paraguai vira o jogo por 2-1, no meio do segundo tempo, um grande personagem. Número 16 era o Enciso, 23 anos, meio-campista do Internacional, jogou bons anos em Porto Alegre, está no time campeão gaúcho de 97 e está também nesse Olímpia, campeão da América no Pacaembu. Número 16, Enciso, 23 anos, meio-campista do Inter. Jogou... caralho, é verdade. Não sei como se for, né? Número 17, Hugo Brizuela, 29 anos, atacante do Argentinos Júniors. O 18 é César Ramírez, atacante de 21 anos do Sporting. Número 19, Carlos Morales, 29 anos, do Rinásia de Jujuy. 20, Caniza, defensor do Olímpia, 23 anos. Número 21, Jorge Luiz Campos, 27 anos, meia do Pequim, da China, o famoso Beijing. E o 22, passando a régua, o terceiro goleiro, Rubem Ruiz Dias, 28 anos, jogando no Monte Rei. E aí eu te pergunto, Leandro e a mim, foi pra Copa, técnico brasileiro, que beleza, mas cabe corneta na convocação? Cabe. E a crítica no país era principalmente pelas ausências de Monzon, meia que estava jogando no Olímpia, experiente, tinha jogado Copa América em 91, em 93, um cara mais das antigas, e um conhecido nosso, o Struwey, estava no Coritiba, tinha passado pela Portuguesa, faria 30 anos na Copa do Mundo. O Carpegiani também era perguntado, isso mais aqui no Brasil, de certa forma, pelo Romerito, ele mesmo, Romerito, 37 para 38 anos, ídolo do Fluminense, estava jogando no Esportivo Luquenho. E aí o Carpegiani respondeu o seguinte na Folha: eu vou fazer o repórter da Folha, você vai fazer a resposta ácida do Carpegiani. A Folha de São Paulo pergunta: Carpegiani, o que você acha da opinião de que Romerito e Monzon deveriam estar na Copa do Mundo? Eles não têm nível nem idade para isso, são muito lentos. O Romerito foi convocado para um amistoso contra o Boca no início do ano, só para fazer a despedida dele na seleção. Ele e o Monzon se destacam no Campeonato Paraguaio, mas eu também. Se coloca uma camisa e entra em campo, você é a estrela do futebol de lá. Toma essa, sem papas na língua, meio puto da vida.
Carpegiani, nessa entrevista, falou também que jogava a Copa e estava indo embora, que o Paraguai precisava de renovação para receber a Copa América de 99, e ele estava puto também com a má forma física do seu elenco, e é com essa historinha que eu fecho, que a gente fecha aqui o nosso pré-Copa. Disse o Carpegiani: estamos com Arce, Gamarra, Ayala, Rivarola e Sarabia com lesões típicas de esgotamento, isso porque nos entregaram os jogadores muito tarde, bem fora do prazo. O Palmeiras utilizou o Arce na Copa do Brasil, o River Plate usou Ayala e Sarabia na Libertadores, a federação não insistiu e agora estamos pagando por isso. Ele estava pé da vida, as finais da Copa do Brasil foram já praticamente no final de maio, o River Plate jogou quartas da Libertadores também ali em 20, 27 de maio, o Gamarra tem final do Paulistão já na casa do 10 de maio, e nesse meio tempo o Paraguai está se preparando. Pegou ali em maio Japão e República Tcheca, jogando na Ásia, depois visitou a Europa, pegou Holanda, Romênia, Bélgica, inclusive perdeu esses 3 duelos contra europeus, mas a história era essa: o Carpegiani achava que a Federação Paraguaia não tinha tido força o bastante para receber os jogadores antes, e eles chegaram meio estrupiados. O Arce, de fato, chegou praticamente machucado à Copa do Mundo, mas é o que dá para fazer, e com todo o respeito ao Carpegiani, não dá para perder as quartas da Libertadores, né? Se a Copa do Mundo é só no mês que vem. Jogaram pelos clubes, viajaram, e assim o Paraguai vai para a França. Para quem não viu o Carpegiani, para quem não lembra, para quem é mais jovem, não acompanhou, eu não sei se a comparação é mais justa assim com o que hoje se vê do Fernando Diniz. Não pela forma que gosta de fazer o time jogar, o Carpegiani era um cara que mexia muito no time e estimulava muito a parte técnica dos seus elencos. Por mais que a seleção do Paraguai, no imaginário popular, pareça desdizer isso, o Carpegiani sempre gostou no futebol mais técnico e tudo. Mas o temperamento, a maneira como lida com o dia a dia, essa coisa de altos e baixos, um dia é um cara super generoso nas palavras, só que em algum momento fala uma coisa que meio que incomoda as pessoas, que incomoda o elenco. O Carpegiani é um cara que realmente não tinha um dia igual ao outro, não. Um personagem que acabava sempre dando esse tipo de coisa, porque você ser técnico de uma seleção, no caso a seleção do Paraguai, e chegar e falar, e saber que vai ser lido lá no Paraguai, falar, se eu coloco uma camisa e entro em campo, eu com 40 e tantos anos aqui, eu vou ser estrela do futebol de lá. Você não espera que o técnico da seleção do seu país fale isso, né? Seja como for, as finais da Copa do Brasil e da Libertadores foram jogadas e tinham que ser jogadas em algum momento. E antes da gente partir para a Copa do Mundo, vamos fazer um sobe-som, Pauleta, um pouquinho de seleção brasileira, a dupla Rorô, que infelizmente não aconteceu como poderia. Talvez um dia a gente conte no meu time de botão. Romário, Ronaldo em 1997, Copa América, Brasil 2, Paraguai 0. Vamos ouvir. Com a bola e com o gol, cruzamento para a área, Leonardo no gol! Romário perdeu! Olha lá, o Espínola saindo em cima do Ronaldinho, melhor para Ronaldinho, botou para correr, tá afim o Ronaldinho, botou na frente e bateu direto! Sorrir, volta a marcar. A distância, a finta em cima do Alcaraz. Ainda Denilson, sai da marcação no segundo. Faz o toque para Ronaldinho, olha a finta, tocou. Gol! Ronaldinho de novo. Aos 34 minutos do primeiro tempo. Acharam que ele não tinha condições de colocar um juiz mais gol. Olha o Ronaldinho, botou na frente a chance do terceiro gol, lá vai Ronaldinho, driblou Chilavera, é pênalti! É pênalti de Chilavera em cima de Ronaldinho. Partiu Ronaldinho, pé direito, bateu, pegou Chilavera, botou Ronaldinho, bateu, perdeu! Olha a bola na área do Paraguai. Batida mais para trás, Roberto Carlos, a bomba!
Foram 2 gols, poderiam ser mais. O Brasil agora vai enfrentar o Peru nas semifinais da Copa América. E no duelo contra o goleiro que se anuncia como o melhor do mundo, Chilavert, deu Ronaldinho. Ele pode até ser bom goleiro, né? Mas ganhou o melhor atacante. Foi a melhor partida dentro da competição, jogou com a posse da bola, sem posse da bola, uma equipe equilibrada dentro do campo. Então essa é a filosofia, é esse o futebol que nós vamos jogar numa Copa do Mundo 98. Chegamos à Copa do Mundo, dia 12 de junho é um sábado, o Brasil estreou na quinta-feira, dia 10, e o sabadão de 3 jogos começava com Paraguai e Bulgária em Montpellier. A expectativa para os paraguaios era de vida dura, o grupo tinha Espanha e Nigéria, e a nota da Folha de São Paulo, lá no dia do sorteio em dezembro, era: Carpegiani perde a cor ao conhecer os oponentes. E o parágrafo era o seguinte: o brasileiro Paulo César Carpegiani, técnico do Paraguai, ficou sem cor ao conhecer seus adversários na primeira fase, nas palavras do compatriota René Simões. Carpegiani tentou disfarçar: temos uma equipe jovem que ambiciona se classificar. Mas a parada, claro, era muito dura. Carpegiani nessa época tinha também um cacuete ali, né? Porque ele não dominou 100% o espanhol. E ele fazia um livre trânsito entre o português e o espanhol na hora de falar, porque era bem curioso, assim. E vou te fazer uma confissão, viu, Paulo? Eu já pensei em fazer meu time de botão, já pensei que sugerir, porque a gente sempre sugere, né, as ideias que a gente tem um com o outro para fazer pauta para o meu time de botão, exatamente esse grupo. Vamos fazer um time de botão do grupo do Paraguai na Copa, porque é um grupaço, né? Tem 4 histórias muito boas. O Paraguai, até a Bulgária, que vem de uma semifinal de Copa, é uma boa história. E entre outros grupos de Copa do Mundo, esse é um dos grupos que eu acho que são mais icônicos, de fato. Então, que bom que a gente está contando agora essa história. Se o Carpegiani ficou chocado com o sorteio, do outro lado, o Stoichkov, que era outro cara que também falava demais, foi procurado, né? Close nele. Afinal de contas, ele está interessado nesse grupo também. O Stoichkov disse que sabia como fazer gol no Paraguai, que a Espanha não tinha chance nenhuma de ganhar a Copa e que estava fresco, descansado, pronto para arrebentar. Esse era o falastrão Stoichkov, um desses falastrões que pode falar, porque sempre jogou muita bola. Escalado o Paraguai: Chilavert, Gamarra e Ali Sarabia, Paredes, Enciso, Morales, Acunha, Cardoso, Benítez, Campos. É um 3-4-3 quando você olha a escalação formal da FIFA, mas o Campos pode ser também um ponta de lança, o Benítez pode também vir compor, se você prestar atenção no jogo, às vezes pode ser meio que só o Cardoso na frente, dá para aparecer até um 3-6-1, dá para ficar um 3-5-2 mais firme quando precisar, dá para ser uma linha de 5 lá atrás também. Fato é que a força desse time está na defesa. O Carpegiani ainda levou a campo Caniza, Iegros e Ramírez. E aí sobrou a Bulgária para mim, né, Pauleta? Vamos lá. Aí vem a Bulgária, Pauleta. Zdrakrov, Rishichev, Trifon Ivanov e Petkov. Yordanov, Yankov, Balakov, Nankov, Stoichkov, Penev e Iliev. O técnico Bonev, entrando depois o Borimirov e o Kostadinov, o icônico Kostadinov, e o Borimirov, que era um queridinho meu no Winning Eleven. O narrador japonês falava muito bonitinho, Borimirov. O jogo é um 0-0, mas com reclamação pro lado búlgaro, né? Um 0-0 é que, sim, o jogo da rodada do grupo foi, claro, o outro, né? Espanha e Nigéria, muito esperado. Esse foi um 0-0. O lado búlgaro reclamou porque o Gamarra, em algum momento, afasta mal a bola e o Sarabia derruba o Stoichkov na área. Foi no comecinho da partida, era um pênalti que poderia ter sido dado. Para você, Pauleta, se tem o VAR chama? Chama. Referee checks the watch. Here we go. Played all the way across. Picked off, but Stoichkov is there. And he's taken down for diving. Stoichkov going forward.
And that's his job, to win the ball. The second ball is coming out of the backfield and go right at the defense. Here's what he did here. The referee did not allow. Inside, that's cleared out by Paraguay. Chama pelo todo do lance, porque o Stoichkov aproveitou um vacilo ali da defesa, afastar a bola mal, e aí ele dá o tapa na frente, e parece no gesto que o defensor paraguaio, o Sarabia, tá meio desesperado, sabe? É uma coisa meio assim, porra, perdeu a bola, o cara levou e sofreu o pênalti. Eu acho que ele força, não vejo nenhum problema em não dar o pênalti, mas acho que algum juiz de vídeo poderia cair nessa. Só para dar um resuminho no jogo, o Stoichkov aproveitou uma outra rebatida, bateu uma bola no pé da trave. O Paraguai, que atacava pouco, teve a melhor chance do jogo, uma bola nos pés do Cardoso, cara a cara, ele bateu mal, bateu meio reto, sozinho, assim, para fora. O Chilavert bateu uma falta bonita, tava louco, né, para ser o primeiro gol de goleiro da história das Copas. O goleiro búlgaro fez uma defesa legal. E no finalzinho a Bulgária ainda teve um jogador expulso. Mas no fim das contas, Leandro, a história é que o jogo foi meio abaixo tecnicamente. Muita chance de finalização, que alguém deu um toquinho a mais, que alguém bateu mascado. O jornal no dia seguinte deu que Paraguai e Bulgária registrava o segundo pior aproveitamento de passes já detectado pelo Datafolha em jogos de Copa do Mundo. E para ajudar, o outro jogo daquela tarde tinha sido Arábia Saudita e Dinamarca, que também não tinha sido uma Brastemp, então rolou uma corneta legal sobre o nível da Copa. Aqueles primeiros dias de Copa do Mundo tava esse papo, aumentar o número para 32, não sei não, né? Tem muito time que, sei lá, o próprio Maradona, num texto falava isso, que alguns jogos estavam deixando a desejar. No fim das contas, o Carpegiani saiu do jogo dizendo: a gente podia ter ganho no segundo tempo, mas faltou calma, e aí olha o grifo do Carpegiani, como você bem alertou. Faltou talento para dar um passe final. O treinador do Paraguai saía do jogo admitindo que faltava talento para o seu ataque. Não era um time tão talentoso quanto o atual, mas na segunda rodada o Paraguai enfrentaria a Espanha, um time mais talentoso, sem dúvida, do que a seleção paraguaia. Também nenhuma Brastemp, mas naquele momento tratada como uma sensação, ali, uma candidata à sensação, um time que poderia brigar lá na frente, a grande fúria do Raul Gonzalez. Para surpresa geral, era uma Espanha que chegava sem nada dessa aura pré-Copa do Mundo, porque tudo isso que eu citei era conversa pré-Copa, só que a Espanha estreia perdendo para a Nigéria, com o peru do Zubizarreta, perde por 3-2, e aí a coisa muda de figura. O Chilavert defendeu o Zubizarreta nas entrevistas antes da partida, né, dizendo que faz parte da vida de um goleiro, que é assim mesmo, acontece com todo mundo. Foi cortês o Chilavert. Mas como o Chilavert também é folgado, ele é cortês. Na página seguinte deixa de ser, ele não deixou de falar que a Espanha nunca fez nada em uma Copa do Mundo. Olha, Paulo, pode ter sido descortês, mas até então, assim, mentira, não foi, né? A Espanha, no máximo, foi roubada pelo Brasil em 62, o apito amigo ali brasileiro em 62, mas uma outra coisa ali na Copa de 50 e para por aí. Pois é. Vou te deixar dessa vez com a seleção espanhola, já que você atravessou o time búlgaro. Mas antes dizer que o Carpegiani mudou o time, segue com os 3 zagueiros, mas agora ele tem Arce de um lado e Caniza do outro, o Rojas no meio, saem Paredes, Morales e o atacante Cardoso. A tentativa dele para o ataque nesse jogo era deixar à frente com Benítez e Campos, o Cardoso ia para o banco. Outra tentativa de contextualizar o Carpegiani, né, Paulo? Não vamos nos apegar muito aos números da tática. Você pode perguntar para um São Paulino que viu o Carpegiani no São Paulo nos anos 90, por exemplo, e depois mais tarde de novo. O Carpegiani mudava muito desenho tático, testava muito jogador em posição diferente, então também não adianta a gente
né? É como o jogo anda que as coisas mudam ali, então não tem jeito. Não dá pra gente bancar um desenho tático perfeito quando a gente está falando do Carpegiani. Carpegiani inventivo. Seleção da Espanha. Zubizarreta, Alcorta, Abelardo, Sérgio e Aguilera. Hierro, Amor e Luiz Henrique. Pizzi, Raul e Echeverria. Um time legal, vai. Entraram Morientes, Kiko e o Celades. O técnico Javier Clemente, que disse nessa Copa do Mundo, essa frase eu sempre lembro, né, Pauleta? Ele disse o seguinte: eu não aposto na minha seleção, porque se eu perder a Copa, pelo menos eu ganho a aposta. Outro Oxo. Chilaver fez uma defesa bonita num cabeceio do Pizzi, foi lá bater uma falta ainda no primeiro tempo, mas a falta explodiu no meio do caminho, umas faltas de longe, né? Era meio maluco o Chilaver. Eu tava assistindo o jogo e aí sai a falta, o narrador já avisa que ele tá indo, a câmera já corta pra ele. Mas assim, é de muito longe. Eu não acho, com todo respeito ao Chilaver, eu não acho que o primeiro gol de goleiro numa Copa do Mundo vai ser do meio da rua, como ele tava tentando. Mas o cara só tinha ali 3 jogos, né? Talvez 4. Mas aí ele faz uma defesa absurda, viu, Leandro? O Raul gira muito bonito, mas acha um espacinho ali no meio da defesa, bate rasteiro, faz tudo certo o Raul, e o Chilaver busca a bola junto da grama, defesa linda, linda, salvadora. A Espanha tem uma tentativa de pressão no segundo tempo, o Paraguai tenta escapar no contra-ataque, o Chilaver faz ali defesas interessantes, e eu só destaco um lance que anotei aqui vendo o jogo, que ele mostra que o Carpegiani tinha razão. O Yegros engrossou uma bola lá na frente que é sacanagem, assim. Não é uma chance perdida, mas é uma bola que pinga ali no pé do atacante para ele pelo menos finalizar, e ele não consegue. O Paraguai se salva até o fim. Não é aquele amasso como seria lá na frente contra a França, mas, pela circunstância do grupo, né, dá para dizer que o Paraguai fez um final do jogo para segurar o 0-0. A Espanha, obviamente, muito mais pressionada. Partidos con Chas en los 2 primeros partidos y ahora ya no depende de ella con los riesgos que eso supone. El problema en el partido de hoy ante Paraguay fue que tardó 45 minutos en sacarse los nervios e ir con decisión en busca de una victoria. La jugada de Raúl mereció el gol ya en el disparo del madridista, pero Chilaver, ahí sí, demostró sus reflejos y sobre todo el central Ayala, que estuvo rapidísimo. Salió mejor España en la segunda parte y fruto de ello fueron las ocasiones, y estas fueron llegando sobre todo por medio de Luis Enrique. No eran muy claras, pero España buscaba y merecía el gol. Hasta el último instante lo buscó, pero este equipo había creado unas expectativas más altas y de ahí que el empate sepa a poco y el juego también. Ahora, 4 días de angustiosa espera y a sufrir hasta el último minuto. Como es lógico, la gente está un poco decepcionada. La Argentina-Jamaica. Empate contra os europeus e agora só falta a Nigéria. A Nigéria com 6 pontos ganhos, não só classificada, mas já garantida em primeiro lugar, porque o Paraguai empatou os 2, né? Então a Nigéria tinha 6. Em segundo lugar tinha o Paraguai com 2 pontos. Então a Nigéria podia tomar de 50-0, que passaria em primeiro lugar nesse grupo com 2 seleções europeias. Isso não era pouca coisa, a Nigéria se colocava ali como uma seleção candidata séria a coisa grande. E mais, né? Tava jogando bem. Era uma seleção que estava jogando um futebol gostoso. A gente já contou essa história aqui no episódio dos craques de Copa, né? Que a gente conta a história do Okocha. Um ou outro colunista falava que se algum time lembrava as grandes seleções brasileiras da história, era esse time nigeriano. O Okocha, de fato, fazia a gente sonhar, né? Claro que a derrota em Atlanta 96, para nós brasileiros, colaborava com essa admiração, porque a gente tinha bem fresco a ideia de um time que não só vencia, mas vencia jogando um futebol muito leve e criativo. A Nigéria poupou jogadores importantes, né? Aquele medo de suspensão por amarelos, 3 no total, entre eles o Okocha, e o Paraguai seguia pensando, Leandro e a mim, como que a gente resolve
esse problema no ataque. Vai com quem na frente? O que a gente faz para tentar fazer um golzinho na Copa? E, finalmente, deu certo o ataque do Paraguai. Chilaver no gol. Arce, Gamarra, Ayala, Sarabia e Caniza. Enciso, Paredes, Brizuela, Benítez e Cardoso. Esse é o time do Paraguai, do Carpegiani, que colocou em campo Yegros, Acunha e Rojas. A Nigéria de Rufai, Iroha, Eguven, Okafor e Taribo West, Olissé, Lawal, Orumá, Babangida, Canu e Yekini entraram Okpara, Jorge Finidi e Orumá. O time era dele, Sir, Bora, Milutinovic, e deu muito certo, Leandro e a mim. A melhor coisa que podia acontecer, o gol saiu logo no começo. Você acha que o Bora tira uma credencial para a Copa em 26? Eu acho que já vem, né? Já chega na casa dele. Eu não sei se muda de casa, né? Porque pode chegar na casa velha, né? Mas tem que chegar, tem que chegar. Tem que chegar. O gol, então, saiu cedo. Isso é uma dádiva em jogos apertados, jogos decisivos assim. Gol do Ayala, 1 minuto de partida em Toulouse, tocou de cabeça, cobrança de falta do Arce com aquele veneno característico. Só que a Nigéria empatou aos 11 e aí volta tudo para estaca zero. O Paraguai passou 10 minutos classificado e depois foi para o intervalo apenas empatando seu terceiro jogo. E lá na outra partida, a Espanha fazia 2-0. Com esse resultado, estava dando Espanha passando de fase, ganhando da Bulgária por 2-0. No segundo tempo, o ataque paraguaio finalmente funcionou. O Paredes fez uma ótima jogada e o Benítez marcou um golaço. Depois o Rufai, goleiro nigeriano, falhou, entregou a paçoca e o Cardoso fez o gol do 3-1. Com 5 pontos, o Paraguai estava classificado, a Espanha estava fora, mesmo ganhando de 6 da Bulgária, não conseguiu se classificar porque ficou com 4 pontos, e o Paraguai, graças aos empatezinhos que conseguiu na primeira e na segunda rodadas, conseguiu a classificação. Kleber Machado, conta pra gente os gols do Paraguai. Vitória do Paraguai, bola na rede para você conferir. Vai o gol! Gol! Ayala do Paraguai! 1 minuto de jogo. Bom lançamento de novo por Babangida, ele chegou cortando, pode pintar um grande gol! Do Okpara, vai pro ataque, rolou pro Benítez, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Benítez do Paraguai! E errando de novo, Rojas pegou, jogou pro Cardoso, a posição é boa, ele girou, bate pro gol! Classificação! Cardoso para o Paraguai! Fez graça o goleiro Rufai. Quem dá risada é o time do Paraguai. O auge de Kleber Machado, bom narrador. Vou passar a régua nesse jogo, Leandro e a mim. Primeiro lembrando um detalhe que não dá para ouvir, claro. Era aquela moda das camisas por baixo na comemoração, né? O Ayala mostrou uma branca com as fotos dos filhos, e o Benítez, quando marcou esse senhor golaço, estava com uma regatinha escrito Felicidade. É bom demais, né? Meter a camisa que você vai mostrar na hora do gol na Copa do Mundo. O Gamarra disse aquilo que você espera ouvir num momento desse, né? Foi uma vitória muito boa para o nosso povo, que é muito, muito sofrido. O time não era brilhante, obviamente, mas não dá para dizer que não foi melhorando, né? Lá na estreia, os destaques eram apenas os zagueiros, basicamente, Gamarra, Ayala, seguraram tudo ali contra a Bulgária.
Contra a Espanha também, aí você tem as defesas do Chilavert, você tem a entrada do Arce, que dá uma saída nos cruzamentos ali pela direita. Mas no terceiro jogo, finalmente os chutes entraram. Um golaço do Benítez e um gol de esperteza do Cardoso. Te diria, Leandro, vi o jogo contra a Espanha e vi os compactos dos outros dois. O melhor do time nessa primeira fase é o Ayala, viu? Seguido de perto pelo Gamarra, os dois estão muito bem protegendo a área, mas o Ayala ainda faz esse gol que dá uma tranquilidade, ou pelo menos dá uma confirmação que o time de fato ia brigar pela vaga. Jogou muita bola o Ayala nessa primeira fase de Copa do Mundo. Com todo o perdão a Kleber Machado, vamos ouvir Mariano Clos, empolgadaço no golaço de Benítez. Quem disse que o Paraguai não sabe fazer gol? O Benítez marcou um golaço contra a Nigéria. Diving down the middle. There are 2 free throws. They pass the ball to Benítez. Benítez scores. Benítez scores. Here's Benítez. Great goal. 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 Miguel Benítez at 13 minutes of the second half. Terrible shot. Paraguay. E agora coube à seleção paraguaia, depois da festa pela classificação, a lembrança de que vai ter que dançar no baile com aquele par que pisa no teu pé. O Paraguai enfrenta a França. Ninguém quer jogar uma Copa do Mundo contra o time da casa. E coube ao Paraguai enfrentar a França. Jogo de oitavas de final. A gente primeiro vai escalar e depois a gente repercute, fala do contexto e tudo mais. Paraguai jogou com Chilavert, Arce, Gamarra, Ayala, Sarabia, Paredes, Enciso, Acunha, Benítez, Campos e Cardoso. Carpegiani de técnico, uma formação um pouco mais... tem mais cara de linha de 4 dessa vez. Entraram Caniza, Rojas e Yegros. A França, num mata-mata, sonhando com o título. Barthez, Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu, Deschamps, Petit, Djorkaeff, Diomede, Henry e Trezeguet. Ótimo time, hein? Ótimo time da França. Que àquela altura, acho que você vai poder falar melhor do que eu, você era um pouco mais velho. Aquela altura não era favorita, mas tem essa coisa, né? Do time da casa, de ganhando corpo. Eu lembro de muita expectativa por ver o time da França, porque o público médio do Brasil não conhecia muito esses jogadores da França, mas tinha muita expectativa, sempre tem, né? De ver o time da casa em campo. Sim, e a gente vai falar já, né? A gente viu a escalação toda aí. Você citou o Diomede, tá jogando cadê o Zidane, né? Cadê o Zidane? A gente vai falar já, o Zidane estava suspenso. E embora para a história a gente veja esse time como muito, muito forte, e é mesmo, não custa a gente contextualizar que Henry e Trezeguet, os dois atacantes, eles na verdade são bem jovens, né? Então tinha esse olhar ainda, eles não eram os jogadores que aconteceram já, ainda eram jogadores que talvez tivessem na conversa de que, ainda não estão prontos para ser titular da França numa Copa dentro da França. Enfim, a França vai falar em respeito ao Paraguai, mas a verdade é que o L'Équipe estampava um título que dizia: Paraguai, mas o que é isso? Você quer que eu fale em francês? Em francês. Posso falar? Paraguai, qu'est-ce que c'est? Era a seleção, em tese, mais fraca do grupo. O jornal local dizia, então, que o Paraguai era o time mais enigmático dentre os classificados. Ora, desde o sorteio, você só tinha 4 adversários possíveis nas oitavas de final. Não tem como falar que esse time era desconhecido, mas enigmático talvez seja uma boa palavra. Conhecido mesmo, quando você ouve ali os jogadores da França, só o Chilavert, a coisa do goleiro artilheiro, passagem na Europa e tal. O Deschamps chegou a dizer que o colega dele na Juventus, o Monteiro, lhe falava muito do Uruguai. E aí, Deschamps, você sabe alguma coisa do Paraguai? O Monteiro me conta umas histórias do Uruguai. Mas não tem nada a ver o cu com as calças. A verdade é que sem o Zidane, suspenso, a pressão de jogar em casa...
não tem como negar. A seleção francesa estava feliz da vida de pegar o Paraguai. Entre pegar o Paraguai e pegar a Espanha, não tem nenhuma dúvida que o país inteiro estava preferindo pegar o Paraguai. O Rojas, que começou no banco da seleção paraguaia, foi uma atração do pré-jogo, né? A partida foi em Lens e ele havia sido contratado exatamente pelo Lens, o time amarelo e vermelho, que tem até uma peça de teatro, né? Que veio aqui para o Brasil recentemente. Ele foi contratado pelo time da cidade em 1990 com 20 anos. Então, tinha um climão ali, né? Porque ele era um rival exótico, ele era um cara bem conhecido na cidade onde haveria o jogo, só que dessa vez ele vestia as roupas do inimigo. Vamos falar do jogo. O primeiro tempo é um 0-0 com a França finalizando bem mais, coisa de 10-3, criando bastante para ganhar, merecendo sair na frente já na primeira parte do jogo. O Paraguai toma 3 amarelos, o que é bastante para um jogo de Copa do Mundo, né? Tá firme e tá arrastando o jogo. Inclusive, tem um amarelo para o Chilavert por cera no primeiro tempo, que é, digamos, bastante rigoroso, né? E um tanto caseiro. Amarelo para cera no primeiro tempo, achei demais para o Chilavert. E aí listo aqui algumas das melhores jogadas dos anfitriões. Um giro legal do Trezeguet, mas que ele bate do lado de fora da rede. Uma boa defesa do Chilavert, um chute cruzado do Diomede. Um chute de fora do Djorkaeff que passa muito, muito perto. Um cara a cara do Thierry Henry, que ele tira por cima do Chilavert muito bem, mas a bola vai no pé da trave. A França vai empilhando chances. As saídas do Paraguai são meio que estabanadas, sabe aquela coisa? Uma bola que escapa, já tenta chutar de longe, já erra, se precipita num lançamento. Mas era um jogo muito, muito convicto pelo 0-0. Ainda que, Leandro e a mim, acho que essa você já ouviu, o Paraguai jogava por uma bola. E sempre aparece essa única bola. Cardoso, cara a cara, recebeu um bom lançamento nas costas da zaga da França, pegou de primeira, mas chutou no meio do gol. O Barthez, muito feliz com o chute que veio em cima dele, encaixou até que com tranquilidade. Dava para ter marcado esse gol, viu, Cardoso? Dava, mas é aquilo. Não marcou, o placar vai mostrar que o Paraguai resistiu bem, mas a França encontrou muitos espaços. E o jogo segue mais ou menos desse mesmo jeitão. Os franceses tiveram 6 escanteios no primeiro tempo, 8 escanteios no segundo, porque muita bola cortada pela defesa paraguaia e algumas espirram para a linha de fundo. Mas quem quase marca por cima, na verdade, é o Paraguai. O Gamarra, se antecipando numa falta que o Arce bateu. Ele só não fez o gol, né? Ele foi no primeiro pau, a bola bateu meio que no seu ombro, assim, não pegou em cheio na testa, porque a chance era boa, ele tinha espaço e tempo ali para acertar. Depois o Trezeguet conseguiu limpar uma jogada boa, né? Criou uma boa, a área estava congestionada, mas ele conseguiu abrir um espaço, deu um tapa de esquerda, mas a bola foi para fora. Que é isso, Paulo. O Paraguai foi cansando, a França foi ficando nervosa, fica aquele jogo de time da casa mesmo, que começa a virar o fio ali, começa a virar uma sensação de pavor, de pesadelo. E eu faço uma lembrança aqui. Na final da Libertadores de 94, quando o jogo termina, São Paulo e Vélez Sarsfield, quando o jogo termina, os jogadores do Vélez comemoram, antes da disputa em pênalti, eles comemoram meio que para mostrar com clareza assim, que eles queriam ir para os pênaltis, porque confiavam no goleiro Chilavert. Eu não duvido que a seleção paraguaia fosse festejar mesmo se o jogo termina 0-0 e vai para os pênaltis. Não foi o que aconteceu. Um sobe-som do Nivaldo Prieto com uns ataques da França no primeiro tempo, essa pressão toda. Direto pro gol, olha o gol, Barthez! Vai chegando, olha a França, Diomede, pé direito, bateu, é feito o corte, Gamarra por ali, Adiela também, olha o chute, na rede do lado de fora, passou muito perto, assustando o Chilavert. Veja o lance mais uma vez com Trezeguet, o Chilavert estava longe da bola. Você viu ali o banco, olha a França chegando, a batida forte, passa pelo Chilavert. Foi
para a bola o suficiente para afastar. Você acompanha de novo como está dando trabalho Diomed. Que bola difícil, ela quicando. Passou Trezeguet. Olha a batida, passa raspando o gol de Chilavert. Aí o Djorkaeff. Blanc na área. Saiu o corte, Petit. Olha o Blanc, olha o Blanc. A chance da França, já foi marcado o impedimento. O passe mais atrás para o Acunha. Saiu o lançamento para o Campos. Bateu direto mais uma vez. Ele arriscava. Olha o Martins. Deixou escapar. Aí o Paraguai. Benítez pro Cardoso. Olha a batida em cima do Martins. Benítez. Ainda o Benítez. De Sarassu consegue fazer o corte. Olha o passe na frente. Olha o Thuram. A chance de Henry. Henry na trave. Na saída de Chilavert, a bola bateu na trave. E a reta final do jogo é aquela coisa. A bola parece que não sai da área do Paraguai. Toda hora a bola espirra num defensor sul-americano. A França não é brilhante, Leandro, mas também, revendo o jogo, não consigo dizer que a França jogou mal. Ela está tentando. Gira a bola, tenta por baixo, cruza, tenta achar os atacantes no meio da área. A bola está sempre ali por perto, um pouco no desespero. Acho que é normal, num mata-mata, num time também que não tinha tanta experiência nesse nível de jogo de Copa do Mundo, coisa e tal. Tem um lance que um cruzamento pega no braço do Gamarra, talvez com o VAR chamariam para um pênalti, não sei, ele está meio enroscado ali com o atacante, ele vai antecipar, vai brigar por espaço e a bola resvala no braço dele, mas enfim, 0-0, prorrogação, a sensação é que o gol vai sair a qualquer momento, mas o Paraguai, como você disse, está feliz da vida. A ida para o tempo extra dá uma esfriada no jogo. Todo mundo muito cansado, né? Então dá aquela esfriada natural, 5 minutos de pausa. As finalizações da França continuam, mas parecem mais truncadas. A impressão que dá é que o principal momento de fazer o gol já passou. A perna está pesando e a cabeça também. Chilavert faz mais umas 2, 3 boas defesas, chutes de fora da área. Nada milagroso, mas boas defesas. Um goleiro em má forma e o jogo já tinha ido para o espaço, então tem que valorizar mesmo as defesas médias, né? Mas o gol saiu no minuto 114, o que significa 9 do segundo tempo da prorrogação. Trezeguet fez o pivô de cabeça, o Blanc marcou, o Gamarra estava com aquela dor no ombro e deu condição. Talvez numa outra situação ele fosse para o combate ou ele se antecipasse, mas ele não conseguiu fazer isso pelo esgotamento e pela limitação física do momento. O primeiro Golden Goal, a primeira morte súbita da história das Copas, a cena dos derrotados, do Chilavert consolando, é uma das grandes imagens dessa Copa do Mundo, ele tentando levantar os colegas que estão estirados no gramado. É muito doloroso, porque a bola entra no gol e acabou, né? A Copa acaba imediatamente. É doloroso. Luiz Roberto narra o gol da França, o Golden Goal da França. Domina, tenta a jogada para o pé direito, não dá, o recuo, Bogossian levantando, de novo Sarabia, sobrou, Pires vai para o lance, em cima dele aperta, levantamento, Trezeguet preparou, Bogossian, gol! Copas, o gol de ouro da França, o gol da classificação, é um momento emocionante, um momento que a Copa do Mundo não esquecerá jamais. Laurent Blanc, número 5, o capitão da França, manda para a rede. Platini, primeiro-ministro Lionel Jospin, o choro dos vencedores, o choro daqueles que perdem o jogo, mas que jamais poderão ser taxados de derrotados. É o espírito da Copa, é um momento espetacular para ficar na galeria dos mundiais.
o aniversariante Barthez, o choro dos jogadores paraguaios, o desespero de Ayala, a vitória da França com o gol de ouro. Impressionante o momento que estamos vivendo. Veja aí o Henry, que saiu machucado, também querendo comemorar, botar para fora o que está sentindo. E a Folha de São Paulo, Leandro, que costuma trazer a numeralha para cobertura, lindo caderno de esportes da Copa de 98, quanta gente legal escrevendo, valorizava que o Paraguai somava 284 ações defensivas. Coisa, né? Desarme, corte, bloqueio, defesas de forma geral, um recorde absoluto na Copa, assim como os 45 só do Gamarra, entre desarmes, cortes, bloqueios, chutes travados, tudo. Era muita coisa, chamava muita atenção da numeralha ali da Copa do Mundo. De fato, Gamarra, Ayala e Enciso jogaram muita bola defendendo a área e o plano quase deu certo, né? O interessante é que a cobertura, além das notícias da época, era de que o Paraguai tinha treinado o pênalti, né, como você já citou, de forma bem acima da média. Eu encontrei pelo menos 2 relatos que dizem que o treinamento de pênalti do Paraguai, visto ali pelos repórteres, teve mais empenho do que costuma ter. Muito concentrado, de fato, algo especial, que os relatos dizem que, olha, eles estavam muito na pilha do pênalti de fato. Essa era a confiança. Qualquer paraguaio te diria que o jogo perfeito seria 0-0 e ida aos pênaltis. O Gamarra, Leandro, ficou com a fama de não ter feito falta na Copa do Mundo e tem um videozinho aqui dele no Duda Garbi falando sobre isso, sobre ser uma coisa que não chamava a atenção dele na época, que ele não estava percebendo exatamente, não. Não é que, meio querendo dizer, não é que eu evitava, não. Era o jeito que o jogo estava desenrolando. Vale lembrar que Gamarra, numa defesa sempre muito bem protegida e mostrando uma forma física invejável, de fato. Toda saída para o bote era num tempo de bola muito bom. Vamos ouvir. O Gamarra é um dos poucos zagueiros, se não o único zagueiro na história, porque eu não sei, que não fez nenhuma falta na Copa de 98. Tu deve estar cansado de falar sobre isso, né? Não, o pessoal sempre fala isso aí, né? Mas Mas bom. Mas tu sabia durante a Copa que essa estatística estava acontecendo? Não, eu não sabia. Eu fiquei sabendo já depois de terminar a Copa do Mundo. Nunca tinha levado em conta isso aí, que não tinha feito falta. Sério, velho? Nunca percebi isso aí. Mas isso era uma... Porque tu era um zagueiro extremamente técnico. De antecipação, de roubada de bola com qualidade e tal. Jogar uma Copa do Mundo, fazer uma falta com caras de o nível mais alto do futebol é uma coisa, assim, impressionante. Eu estava muito bem preparado. Estava muito bem preparado fisicamente e eu nunca percebi que eu não fazia falta, né? Falou o Gamarra e a gente fala do Chilavert mais um pouquinho. Ele é um capítulo à parte, foi um capítulo à parte nessa Copa, um personagem dessa Copa do Mundo. Fez 8 defesas nesse jogo contra a França no mata-mata. E olha que antes do Mundial ele estava na onda de tentar um lugar no Partido Colorado do país para ser candidato à presidência nas eleições que tinham acontecido um pouco antes, em maio. O Chilavert sempre foi... sempre quis se aproximar da política do seu país. Chilavert que se mostrou dono de convicções políticas que beiram o fascismo. Bom de discurso, quando se classificou contra a Nigéria, o Chilavert ofereceu a vitória para toda a população, não só do Paraguai, mas da América Latina. O Chilavert sempre teve sempre soube que era um personagem e sempre gostou de fazer essa linha mais populista. Vamos passando a régua. Em 99, o Carpegiani virou técnico do São Paulo. O Paraguai caiu de novo nas quartas de final da Copa América, dessa vez para o Uruguai, nos pênaltis, num elenco que tinha novidades importantes. O goleiro Tavarelli, jovens como Gavilán, Cuevas e principalmente Roque Santa Cruz. Olha que corte interessante, né? 17 anos,
começava ali a carreira internacional daquele que seria o maior artilheiro da história da seleção. Vá saber se o Roque Santa Cruz nasce 2 anos antes, 1 ano e meio antes, se o Roque Santa Cruz não teria ajudado o Paraguai contra a França. Começava um novo momento da seleção paraguaia, ainda com remanescentes importantes, mas já com uma nova molecada. Santa Cruz pode ir para a Copa de 26, viu, Paulo? Pois é. Ele joga ainda. E segundo o Carpegiani, jogador bom, pode jogar, pode ser estrela no Campeonato Paraguaio até depois dos 40. A vida em Copas teve outros capítulos bem parecidos com esse. Em 2002, derrota nas oitavas para a Alemanha, que foi a finalista. 1-0, gol do Neuville aos 43 do segundo tempo. Bem doloroso. Em 2006, a Suécia tinha tropeçado na estreia contra a Trinidad e Tobago na primeira rodada, então o empate contra os suecos era um bom resultado no segundo jogo. Gol de Ljungberg aos 44 do segundo tempo em Berlim, Suécia 1-0. Em 2010, quartas de final contra a futura campeã Espanha, pênalti perdido pelo Cardoso no primeiro tempo e derrota por 1-0 no limite, de novo, aos 37 do segundo tempo, gol do Vila. Ou seja, não é exagero dizer que nessa sequência de 4 mundiais, entre 98 e 2010, o Paraguai se segurou bem contra um favorito até que tomou o gol no finalzinho. Trocando em miúdos, Paulo, o Paraguai nunca saiu de uma Copa do Mundo tomando chacoalho. Foi sempre apertado. E sempre no quase, né? Sempre com a sensação que um diazinho de melhor sorte podia ter virado o fio. Tá contada a história do Paraguai de 98, jogos que não vão encher os olhos, mas que vão dar muito orgulho para o torcedor paraguaio e que vão mostrar vários jogadores em ótima forma, principalmente defensiva. A França criou muito, a Espanha criou legal, mas tem algumas defesas do Chilavert, tem alguns desarmes e bloqueios de Gamarra, de Ayala, que são muito legais de assistir. Tá contada a história desse Paraguai notável, pelo menos até o ano que vem. Veremos em 2026 se o Paraguai vem bonito ou para quem que o Paraguai vai cair no finalzinho, depois de uma longa jornada defensiva jogando nos Estados Unidos. Joguei na inteligência artificial, Paulo Júnior, onde mora Bora Milutinovic? E a resposta é uma pena. Bora Milutinovic mora no Catar. Ou seja, a Copa de 22, provavelmente ele assistiu indo a pé para o estádio. 2006, não sei se vai conseguir, mas espero que, como ex-técnico da seleção americana, os Estados Unidos lhe deem um visto, se é que ele já não tem todos os vistos possíveis. Esse cara deveria ter o passaporte mais carimbado de todos. Passaporte carimbado tem você, que acompanha o meu time de botão, sempre faz companhia pra gente. A gente faz sempre questão de te levar nos lugares onde o futebol aconteceu. A gente gosta muito da sua companhia e tenta te levar para o passado, para as histórias que a gente acha legal, que a gente gosta de contar. E a gente gosta de contar porque tem quem goste de nos ouvir. Legal que você está aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.